Pai do Senhor, irmãs, quero aproveitar que ainda está bem vívido, né? O nosso tema de culto de mulheres de semana passada, né? Verdade no grupo, até que eu tô postando aqui na mão. Fiquei feliz com o resultado, né? Muitas irmãs entraram em contato comigo e foi algo inovador para muitas, né? Verdades, nua e crua, com a missionária Isabela Costa. Eu entendo que se você nasceu para um propósito, todas as coisas vão necessariamente depender que você cumpra o seu propósito de vida para que você possa ficar bem. Então, para que de certa forma a gente possa eternizar, né, os temas que foram abordados aqui domingo passado, então eu vou fazer em forma de vídeo, né, colocando cada tema como a parte 1, parte 2, assim, da verdade nua e crua, né? Um período atrás eu fiz vários vídeos aqui que eu chamava por nome de IEP. Bom, talvez se você não assistiu, fica aí, né, a dica para você assistir também, né? Tem temas super interessantes, tipo por que Deus deixa a gente sofrer, ou por que matar criança, ou por que aceitar que crianças sofram, e daí por diante. Eu achei válido a gente fazer a mesma coisa com a verdade nua e crua, né? E a gente pegar cada tema e aqui mastigar, destrinchar, né, de forma bem explícita cada tema que a gente abordou. Eu quero começar literalmente do princípio. Ou seja, vamos falar de Adão e Eva, nossos patriarcas. Muitas pessoas acreditam que Deus foi pego de surpresa quando o diabo se rebelou, mas na verdade, se a gente for ler a Bíblia a fundo, a gente vai perceber que na verdade até o fato do diabo cair já fazia parte do plano de Deus, né? Então nada foi novidade para Deus, na verdade é um segmento de um plano perfeito. Ou seja, a terra era perfeita, o homem era perfeito, tudo era perfeito. A partir da queda, ou seja, da quebra da aliança de Adão e Eva com Deus, tudo entra numa degradação. Então por que as pessoas morrem? Já expliquei isso em outros vídeos, mas só para contextualizar, porque elas quebraram o pacto com Deus, quebraram a aliança com Deus, nascem, começam bem e vai perecendo ao longo dos anos até morrer. Nosso tema Verdades Nua e Crua, ela tem a intenção de nos levar a entender os porquês, né, das coisas negativas no nosso relacionamento. Por isso que eu estou tentando explicar desde a sua raiz até o tempo presente. Porém, a gente precisa entender que a humanidade, ela não é dotada de capacidade de fazer uma pessoa feliz. Eu expliquei isso aqui no nosso culto, né, que nós tivemos, e quero novamente deixar claro para você. O homem, ele foi condenado a viver do suor do seu rosto para sempre, até que chegue o dia da sua morte. Daí por diante, a gente consegue entender que o homem é altamente limitado em todos os aspectos. A gente tem uma perspectiva de que o nosso cônjuge venha cumprir um protocolo que nós mesmos idealizamos, talvez por modismo do mundo, talvez por uma perspectiva ilusória, ou por um conto de fadas, não sei. Nós colocamos no coração de que o cônjuge, ele tem a obrigação de nos fazer feliz. Só que eu quero provar para você que hoje é impossível uma pessoa limitada, que não consegue fazer ela mesma feliz, fazer você uma pessoa feliz. O maior problema desse questionamento é que inúmeras vezes nós nos deparamos com casais que estão parados, esperando que um ou outro faça o outro feliz. Por exemplo, se eu consigo entender que o meu esposo veio de uma degradação humana e que ele não é dotado de capacidade de me fazer feliz, eu já começo a mudar toda a perspectiva do meu relacionamento. Se você consegue entender que o seu parceiro, ele não tem a capacidade de oferecer o que você espera, todo o contexto já muda. Você sai daquele pensamento de que ele não quer fazer para um pensamento de que ele não é dotado de capacidade de fazer tal coisa. Bom, então vamos falar sobre hegemonia. A gente já entendeu até aqui que tem muito mais a ver com o fato dele não saber fazer o que você espera
do que ele não querer fazer. A hegemonia tem a ver com toda a formação de uma pessoa. Bom, se ela morou num lugar periférico, ou se ela vem de uma família de um poder aquisitivo elevado, se ela vem de famílias passivas, ou talvez sanguíneas demais, tudo isso engloba a localização, tudo engloba, né? A política do lugar onde morou, também a etnia dessa pessoa, tudo engloba e que vai montar essa pessoa ao longo do tempo. Bom, vamos fazer uma ilustração aqui. Eu vou pegar o meu exemplo. Eu, quando conheci o Cristiano, eu tinha 15 anos de idade e ele já tinha 24 anos. Ou seja, uma diferença de 9 anos de idade. Imagina você, quando eu o conheci, eu ainda estava descobrindo o que era namoro, relacionamento, mas ele não. Ele já havia passado por vários relacionamentos, várias mulheres, pessoas diferentes, então ele já tinha toda uma construção mental, enquanto eu ainda estava chegando ainda, né, nesse universo de relacionamento, ele já tinha toda uma experiência. Assim como eu fiz questão de ressaltar na apostila, o casamento é uma guerra fria, é um grande desafio. Porque imagina pegar duas pessoas de hegemonias diferentes, construção completamente diferente, de idealismo diferente, e unir essas pessoas numa mesma casa e colocar metas para elas e esperar que dê tudo certo. A possibilidade de dar errado é muito maior do que de dar certo. Mas é possível dar certo? Claro que é possível dar certo. Mas depende muito mais da sua busca com Deus, daquilo que você vai colocar como meta para si mesmo, do que do seu parceiro. Essa é a chave, é onde eu quero chegar. A gente se casa e tem toda uma expectativa de que essa pessoa que agora é nosso parceiro, ele tem que nos servir, ele tem que fazer aquilo que a minha expectativa espera. Ou seja, eu quero um cavalheiro, eu quero um romântico, tudo isso que eu imagino, que eu idealizo que ele faça por mim, mas na verdade, como eu já expliquei aqui, na verdade, ninguém está bem. Da mesma sorte que você está passando suas batalhas emocionais, né, como uma mulher, o seu esposo também está passando em batalhas emocionais como homem. Outra coisa também que eu quero frisar aqui, que eu acho extremamente importante, é o seguinte: ele não carrega consigo não apenas a sua hegemonia, a sua construção familiar, não é somente isso. Também há uma construção espiritual que esse homem já vem carregando ao longo de toda uma vida. Muitos homens foram ensinados desde a infância a ter um convívio de prostituição. Eles acham que, eu sou homem, eu sou macho quando eu tenho várias mulheres. Isso é uma construção mental que eles aprenderam ao longo de muitos anos. Ou assistirem pornografias e coisas desse cunho. Muitos começaram na infância mesmo, masturbação e coisas desse âmbito. Agora você pensa, imagina você comigo, esse homem que já veio toda uma história de pecados ou carrega consigo dificuldades emocionais, batalhas. Muitos foram abandonados, deixados, ou seja, da mesma sorte que você tem as suas problemáticas que você carrega consigo, seu emocional abalado, ele também está passando pela mesma situação. Não há diferença entre você e ele. Mas porque você idealizou, talvez porque você viu na Disney, não sei, que o seu cônjuge tem que ser o príncipe encantado que vai chegar aqui num cavalo branco e vai te salvar, te resgatar das suas dores. Talvez você colocou uma expectativa muito superior do que ele pode de fato oferecer. E ele não pode te oferecer isso, porque ele não tem. A única pessoa, o único ser que pode te dar paz, felicidade, amor, é aquele que criou o amor, o sentimento. Ou seja, Jesus, ele é o único que pode te dar esse sentimento para você, porque ele é o único dotado de fazer tal coisa, porque ele criou e ele pode fazer isso por você. Mas tem uma notícia. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele abre e fecha o coração de pessoas. Ou seja, existe toda uma legalidade para você receber a sua vitória. Existe toda uma fórmula, um método de você chegar até a Deus para que você alcance a sua expectativa. Então, depositar tudo isso em cima do seu esposo, que não tem para te oferecer isso, chega a ser covarde. Automaticamente você passa a ficar mais endurecida com ele e ele, em contrapartida, está esperando coisas de você que você também não tem para oferecer, porque você também não está bem, e ambos vão ficar um esperando um posicionamento do outro, sendo que nenhum dos dois está apto a oferecer nada. Uma das coisas que destrói o seu relacionamento com Deus é o orgulho, né? A gente vê na palavra do Senhor que Deus, ele é contrário ao sentimento do orgulho de todas as formas, né? Vamos ler para você aqui o que é orgulho. Orgulho é o sentimento de satisfação pelo valor próprio. Aí ele vai dizer, altivez é um sentimento de satisfação consigo mesma, pela capacidade de realização
ou valor próprio. O orgulho é essencialmente competitivo por natureza e opomos nossa vontade à de Deus quando dirigimos nosso orgulho contra Deus. E no sentido, seja feita a minha vontade, não a de Deus. Olha o que ele diz. Buscam o que é seu e não o que é de Cristo, que Filipenses 2. Ele está dizendo o seguinte, que o sentimento de orgulho é quando você se porta como uma pessoa independente, quando você se porta como alguém que sabe o que está fazendo, quando você se porta como alguém justificado. Sendo que Deus não vê assim, Deus vê toda a humanidade como pecadores, como pessoas limitadas. A intenção de Deus, a ideia de Deus é que nós vivamos uma vida de rendição a Ele, que nós possamos viver uma vida de dependência, que a todo tempo, a cada minuto, a cada segundo, a gente mostre para Ele que nós somos limitados e que a gente concorda em número, gênero, grau com todas as decisões que Ele coloca para nós. Então, todas as vezes que nós nos colocamos submissos, a gente está mostrando para Deus, Deus, eu aceito a sua colocação. E todas as vezes que você se coloca endurecido, seja contra o seu cônjuge, seja contra a palavra de Deus, ou contra alguém, você está se opondo não à pessoa ou à causa, mas você está se opondo ao próprio Deus. Todas as vezes. Porque Deus espera que você aceite aquilo que Ele está conduzindo na sua vida. Vou dizer para você que a Bíblia nos mostra que todas as coisas acontecem com permissão de Deus. Deus está direcionando, Deus está empurrando, Deus está permitindo. Então, se Deus está te empurrando para essa dor, se Deus está te permitindo passar por tal situação, automaticamente Ele está esperando que você aceite essa condição de vida que Ele está te colocando. Em Provérbios 8:13, ele está dizendo o seguinte: temer o Senhor é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia e os maus caminhos e as palavras falsas. Bom, a palavra está deixando claro aqui que ele odeia o posicionamento orgulhoso e a autoproteção. Autoproteção é a mesma que orgulho. Quando você está se autoprotegendo e impedindo a correção de Deus, automaticamente você está se opondo à vontade de Deus ou aquilo que Deus está te conduzindo, permitindo. Imagina comigo, suponhamos que você quer ajudar uma pessoa e você tem compaixão dessa pessoa, quer ajudar, mas essa pessoa demonstra o tempo inteiro ter dúvidas sobre os seus métodos e começa a questionar, não sei se é por aí, não sei se é bem isso que eu imaginava. Todas as vezes que uma pessoa começa a se opor às suas colocações, você tende a fazer o quê? A se afastar. Você começa a dizer, como eu vou ajudar uma pessoa que desconfia dos meus métodos? É a mesma coisa Deus. Como que Deus vai ajudar uma pessoa ou favorecer essa pessoa dentro da expectativa dela, se o tempo inteiro você está passando sinais para Deus que você desconfia dos métodos dele? Que você pensa assim, não é meio por aí. Ou seja, se o seu esposo está tão errado assim, você está tão certa, então o teu Deus é fraco? Que ele não te favoreceu ainda? Ou o que será que está opondo a Deus de te dar vitória? Porque se você está certa e ele está completamente errado, por que Deus não faz juízo entre vocês? Ao meu modo de ver, eu entendo que você está tão errada quanto o seu esposo está. Só que talvez em âmbitos diferentes. Talvez o que ele faça coisas grotescas que você pensa, isso é abominável. Mas também a falta de confiança sua em Deus, a sua falta de entrega em Deus, também demonstra para Deus que você está tão errada quanto ele, entende? Em situações diferentes, mas tão errada quanto. Bom, vou dizer uma coisa para você. Sabe o que de fato abre portas para a sua destruição completa em Deus? É quando você demonstra desprezo pelo que Deus está fazendo. Quando você começa a colocar assim que não concorda com o que Deus está fazendo. Vamos supor que tem algo negativo acontecendo na sua vida. Suponhamos que você está sendo provada, ou seja pelo seu próprio esposo, ou seja por alguma coisa, ou no âmbito financeiro, sentimental, na sua saúde, seja lá o que você esteja passando. Você está passando a ideia para Deus que você discorda desse acontecimento. Tá, tudo bem. Aí com toda certeza você vai olhar para mim e vai dizer que não, que você nunca desprezou a Deus, até porque você ama Deus, você tem fé em Deus, você nunca desprezou. Mas vamos fazer uma análise, será mesmo que você despreza ou não? Já parou para pensar? Talvez você faça isso sem que perceba que esteja fazendo. O que é desprezo? Desprezo é o mesmo que desconsiderar, não dar crédito. Ou seja, se Deus está entendendo que você precisa da aprovação para mudar, que você precisa ser quebrado para sair dessa esfera de vida que você está levando, e você se opõe a isso, você está desprezando a opinião de Deus, entendeu? Eu concordo dizer
que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Mas existem tipos de pecados que o Senhor olha para a pessoa na condição de uma vítima, um pecador necessitado de ajuda. E Deus olha para ele como uma vítima e o ajuda. Mas muitos pecadores, Deus olha para ele com um olhar de desprezo. Porque é o seu posicionamento mediante o seu pecado que muda toda a história. Vamos fazer uma análise aqui. Lucas capítulo 18, versículo 10 ao 30. Ele está mostrando aqui sobre duas pessoas. Um entrou na condição de perfeito, pagador de dízimo, que honrava pai e mãe, que fazia tudo certo. E ele saiu rejeitado por Deus. E outro, ele entrou na presença de Deus na condição de um ser humilhado, que não era digno nem sequer de olhar para o céu. E ele saiu justificado. Você consegue entender a grande diferença do que eu estou falando? Ou seja, o seu posicionamento emocional fala muito mais sobre você do que o seu pecado em si. Isso, para Deus, é muito mais ofensivo. A gente vê isso também como naquela passagem daquela mulher que as pessoas julgaram falando, poxa, se ele fosse realmente quem ele diz que é, se fosse Jesus de fato, ele saberia que essa mulher que está tocando nele, ela é completamente pecadora. E aí Jesus faz aquela comparação de que aquela mulher muito amou e muito foi perdoado seus pecados. Em contrapartida, os outros que se achavam justos, eles tinham menos pecado, mas contudo eles não tinham amor. E a falta de amor não o justificaram. Eu quero fechar, a parte 1, vamos dizer assim, a parte 1 do nosso estudo. Mas antes de fechar e passar para a parte 2, eu quero dizer para você o seguinte: a maioria das pessoas rejeitam as decisões de Deus dentro do coração. O que o seu coração tem falado para Deus que a sua boca diz ao contrário? Talvez a sua boca tenha dito, não, eu amo a obra de Deus, amo a vontade de Deus, eu amo Jesus. Talvez a sua boca profere isso, mas o seu coração tem demonstrado para Deus uma rejeição das decisões dele. Talvez seja exatamente aí onde você precisa mudar e começar a gerar um novo tempo entre você e Deus. Porque verdadeiramente as suas intenções, elas significam muito mais para Deus do que a sua boca fala. Às vezes a sua boca fala palavras ao vento, mas as intenções do seu coração realmente está dando a ideia de quem você é de fato. No livro de João, no capítulo 1, no verso 12, ele está dizendo ali que ele vai nos dar o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, irmãos, tem diferença sim. Tem diferença em ser filho de Deus e ser criatura de Deus. O fato de eu ter sido criado por Deus, isso não me faz filha dele. Mas os meus posicionamentos, a minha aceitação na condução dele é que vai ditar quem eu sou. Se eu sou filha ou se eu sou criatura. Eu posso ser simpatizante da obra de Deus, mas isso não me torna filha. Ser filha é aceitar e se sujeitar aos posicionamentos que ele me dita. Eu quero fechar essa primeira parte, mas na segunda parte desse estudo, nós vamos falar sobre rendição e obediência. Existe diferença? Se eu sou rendido, eu sou obediente. Se eu sou obediente, eu sou rendido. Tem diferença? Então vamos entender a fundo o que Deus de fato espera da humanidade.